Livro Fonte Viva, Espírito Emmanuel, Psicografia, Francisco Cândido Xavier, capítulo 12, Impedimentos, pondo de lado todo o impedimento, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. De Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Por onde transites na terra, transportando o vaso de tua fé, a derramar-se em boas obras, encontrarás sempre impedimentos a granel, dificultando-te a ação. Hoje é o fracasso nas tentativas iniciais de progresso, amanhã é o companheiro que falha, depois é a perseguição descaridosa ao teu ideal. Afligir-te-ás com o fel de muitos lábios que te merecem apreço. Sofrerás de quando em quando a incompreensão dos outros. Periodicamente encontrarás na vanguarda obstáculos mil, induzindo-te à inércia ou à negação. A carreira que nos está proposta, no entanto, deve desdobrar-se no roteiro do bem incessante. O que fazer com as pessoas e circunstâncias que nos compelem ao retardamento e à imobilidade? O apóstolo dos gentios responde categórico, pondo de lado todo impedimento. Colocar a dificuldade à margem, porém, não é desprezar as opiniões alheias, quando respeitáveis, ou fugir à luta vulgar. É respeitar cada individualidade, na posição que lhe é própria. É partilhar o ângulo mais nobre do bom combate, com a nossa melhor colaboração, pelo aperfeiçoamento geral. E por dentro, na intimidade do coração, prosseguir com Jesus, hoje, amanhã e sempre, agindo e servindo, aprendendo e amando, até que a luz divina brilhe em nossa consciência, tanto quanto inconscientemente já nos achamos dentro dela. Iniciemos agora os nossos comentários. Então, nós temos hoje mais um capítulo de Fonte Viva, em que, como nós vimos, Emmanuel coloca a carta de Paulo aos Hebreus como epígrafe. E nós, se bem nos lembramos, que nós já ouvimos citação de carta aos Hebreus, nessa mesma Fonte Viva, no capítulo 3, no capítulo 6 e agora no capítulo 12. Lembremos um pouquinho dos tópicos estudados sobre a carta aos Hebreus? Então, sobre essa carta que temos novamente. Paulo escreveu na prisão em Roma, na segunda vez em que ele foi aprisionado. E escreveu a carta, lembramos, por 2 meses. Houve controvérsias dos historiadores, dos que analisam. Foi Paulo mesmo que escreveu esta carta. O estilo literário aos Hebreus era diferente. Mas antes, nós estudamos, ele ditava as cartas. E aqueles que escreviam as cartas ditadas mandavam suas saudações à igreja no final das cartas. Então, é Emmanuel que vem nos esclarecer no livro Paulo e Estevão que aos Hebreus é ele quem escreve com muita emoção. Os hebreus que estavam sendo, que por terem compreendido a mensagem do Cristo, esses judeus que haviam se dispersado pela Grécia, pela Macedônia, pela Ásia Menor, eram esses hebreus que ele enviava as palavras. Paulo compreendia que aqueles eram os últimos dias. Aquele corpo alquebrado por
tantas lutas, viagens e por tantos flagelos que lhe custaram as mensagens em tantos cantos, e também cansado daquele corpo material. Lembremos que inicialmente os judeus em Jerusalém, que haviam tido contato com Jesus e com os apóstolos, eles não concordavam, vamos dizer assim, com os métodos de Paulo, que aceitava os diferentes em idiomas, etnias, cultura, os chamados gentios. Afinal, pensavam os judeus, eles não eram o povo escolhido? Quem sabe, não é? Essa reflexão não é uma lição para muitos de nós, nesses tempos de diferenças individuais, em que essas diferenças individuais podem se manifestar. E lembrando mais uma vez do texto de Emmanuel, de não desprezar as opiniões alheias, entendemos então um pouco melhor os métodos de Paulo. Ao final da longa romagem de Paulo, o antagonismo dos judeus apaziguara-se. O antagonismo que foi feito, como nós comentamos, com os métodos dele. Até o Tiago Menor, aquele de quem já falamos, né? Que consideravam até um cristão judaizante, mas que manteve a casa do caminho pelas suas atitudes de respeito, assim pensavam os judeus. Até o Tiago Menor, ele vai a Cesareia Marítima, lá nas margens do Mediterrâneo, para despedir-se fraternalmente de Paulo, compreendendo Paulo, no momento em que ele embarcava para Roma, onde depois, mais tarde, ele seria decapitado, como nós lembramos. Nessa epístola, a última escrita a uma eclésia de Jerusalém, ou de todo o mundo onde estavam os judeus, ele exorta e conforta os judeus cristãos e os convida à fidelidade ao Evangelho de Jesus de Nazaré. Nesse versículo 1 do capítulo 12, Paulo continua incentivando os companheiros e usa a palavra, na tradução, naturalmente, na tradução temos a palavra corramos com perseverança. Vamos ler novamente o parágrafo que Emmanuel transcreveu? Pondo de lado todo impedimento, aí ele coloca 3 pontinhos, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Na tradução do Novo Testamento da edição Vozes, nós lemos assim, no capítulo 12, versículo 1. Deste modo, cercados, como estamos de uma tal nuvem de testemunhas, joguemos fora todo o peso e o pecado que nos assedia. Corramos com perseverança para o combate que nos cabe. E o versículo 2, na edição Vozes, tem assim, continua, de olhos fixos no autor e consumador da fé, Jesus. E Emmanuel, como nós vimos, ele usa parte, então, do versículo. E este capítulo 12 tem 29 parágrafos, 29 versículos, nessa tradução da Vozes, e essa tradução coloca conclusão da carta aos Hebreus. Já na Bíblia, traduzida pelo João Ferreira de Almeida, que outras vezes eu também citei essa tradução, não há conclusão, mas tem assim, votos e saudações finais, que ele coloca como capítulo 13 e não conclusão. No capítulo 12, que Emmanuel cita, essa tradução diz assim, no versículo 1: Portanto, nós também,
que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E Emmanuel coloca como tradução, ao invés de carreira, como outras traduções, combate, ao invés, usando muitas vezes paciência, ao invés de perseverança. Por que nós estamos citando esses detalhes? 12 capítulos ao invés de 13 capítulos, palavras diferentes, mas com significado semelhante. Muito se fala em traduções adulteradas. E neste capítulo de Fonte Viva, nós vemos que Emmanuel extrai o essencial das traduções que nós lemos. Impedimentos, a palavra essencial, e coloca, então, corramos com perseverança. Daí entendemos um pouco as reticências que ele coloca, para depois ele terminar. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Emmanuel, no texto de Fonte Viva, escreve sobre muitos impedimentos que nos impedem de correr com perseverança a carreira. E lembramos que nas outras traduções, em vez de carreira, diz combate. Achei interessante a expressão que traz no texto, impedimentos a granel. Normalmente nós entendemos granel como mercadoria em grandes quantidades. Ele usa impedimentos a granel. E depois fala-nos em nossos fracassos iniciais, perseguição descaridosa, enfel de muitos lábios, incompreensão dos outros. Um parágrafo diz assim: periodicamente encontrarás na vanguarda obstáculos mil, induzindo-te à inércia ou à negação. Neste parágrafo, lendo, a memória me levou a 1988. Me desculpe o relato pessoal, mas pode ser que de alguma maneira, sempre, quando nós queremos, nós tiramos para nós alguma lição. Por isso, o relato. Eu lembrei, ao ler este parágrafo de Emmanuel, de uma ocorrência no Lar de Teresa, na sede, na Pirajá. Por isso, coloquei a data, né? 1988, já que a gente se mudou em 1991. E eu não lembrei pela expressão vanguarda. Digo logo isso. Mas por obstáculos que podem nos induzir à inércia, paralisação, ou, como diz o Emmanuel, a negação. Negar-se a continuar sem a perseverança. Bem, era noite de estudo no curso básico. Em casa, eu não me senti bem. Estava incomodado, com a pressão na cabeça e vontade intensa de chorar. Então eu resolvi ir mais cedo para o lar, pensando no refazimento que eu haveria de encontrar na casa. Então eu sentei junto à cozinha, lá nos fundos, naquela sala que era uma multiuso. Servia para costura, para os cursos, para reunião mediúnica, para palestras para os médios. Fiquei lá sentada, mas não melhorei. Inesperadamente, entra a dona Brunilde e me encontra chorando. E eu consigo perguntar: mas a senhora aqui? A esta hora, dona Brunilde? E ela simplesmente me disse: e Cleia me avisou. Então oramos juntas, recebi o passe e ela diz: vamos para a aula no primeiro andar? Eu? Com essa cara inchada? E ela disse: eu vou com você. E eu fico na mesa. E como eles vão
compreender a sua presença e a minha dificuldade. Vamos, vai dar tudo certo. Todos aqueles que ali estavam respeitaram as nossas presenças assim incomuns. Dona Brunilde, que nunca estava, e eu com a afeição de quem tinha chorado. Enquanto eu falava o tema, eu via a Dona Brunilde discretamente escrevendo. Ao final, ela me entregou uma pequena mensagem de Aurélio, que eu guardo até hoje com muito carinho. Eu vou ler essa mensagem para vocês. Aurélio escreveu: é natural que, por força de acenderem a luz libertadora de consciência, as trevas se julguem prejudicadas, roubadas que são as oportunidades de continuação do domínio sobre as mentes desavisadas. Natural, repetimos, que os que acendem a luz como as lanternas que projetam claridades se sintam, de quando em vez, rodeadas pelos que, por elas, se sentem atraídas. Permaneçamos trabalhando, orando e vigiando, e, sobretudo, mantendo a harmonia dos grupos, com vistas ao fortalecimento das correntes vibratórias em torno da casa e, sobretudo, dos trabalhadores. Persistamos sem receio, trabalhando devotadamente pela causa da verdade e do bem, confiantes no plano espiritual que aguarda, cumpramos com os nossos deveres até o fim, apesar das lutas e tropeços naturais da jornada nos rumos da luz. Muita paz, Aurélio, 6 de outubro de 88. Ainda bem, não me entreguei ao desânimo ou à negação, como diz Emmanuel. Também não é com Dona Brunilde ali por perto, ao lado. E se assim não fosse, eu não teria recebido o incentivo de Aurélio. E muitas vezes, pensando nessa mensagem, eu penso em trocar a expressão que ele usa, lanternas que projetam claridades, por, por outra expressão. Nós somos pirilampos, vagalumes, que acendem, mas apagam logo, e não lanternas. Mas ainda bem que de vez em quando esses pirilampos acendem uma pequena claridade, não é? Então, passamos a nossa prece e que esta preciosa mensagem de Aurélio possa fazer todo sentido para todos nós que tentamos trabalhar, apesar das lutas, dos desânimos, mas todos nós que procuramos acender uma pequena luz onde estamos, que não desanimemos. E por isso pedimos sempre ao Mestre Senhor e aos Espíritos que estão conosco, temos a certeza de que estão conosco quando oramos, que continue incentivando os nossos trabalhos e nos socorrendo nos momentos de menos ânimo, e que as bênçãos desses protetores possam se fazer. Nós pedimos mais uma vez, sobre todos os amigos, os nossos irmãos que visualizamos neste momento, abençoa-nos, Senhor, abençoa-nos, Deus, nosso Pai, e os nossos amados protetores do Lar de Teresa, e protetores nossos também. Que a paz e o amor do Cristo continue conosco. Assim seja.